vocês que estão acompanhando as nossas lives diárias, através do lançamento do gibi do Super Cabeças Câncer. Hoje iniciando mais uma live, dessa vez hoje uma live bastante interessante, com o professor Thales Augusto. Isso mesmo, professor Thales, que é professor de História do IFRN, né, da cidade de Apodi. Apesar do professor Thales residir aqui em Mossoró, tem um trabalho muito legal mesmo. E hoje o professor Thales vai conversar com a gente sobre um assunto, pessoal, incrível mesmo, que é abordar um pouco da história dos livros em quadrinhos, da história dos gibis, certo? Sempre iniciando nossa live, passando aquela mensagem super importante, que vocês utilizarem máscara, de se prevenirem. Usem máscara, pessoal, salva vidas mesmo, certo? E aí com essa máscara agora, retirando porque estou no ambiente de casa, ambiente favorável, estou sozinho, certo? Que a gente vai começar a nossa live de hoje. Só esperar um pouquinho aqui, o pessoal entrar. Só já irem entrando, para que a gente possa iniciar. O professor está ali já acompanhando. Então a live, pessoal, diferente. Nosso assunto hoje é um assunto para falar sobre o lançamento do gibi, mas mais do que isso, para contar também sobre a história dos gibis, a história dos HQs. O professor Thales acabou de entrar, e aí com ele o nosso bate-papo hoje, né, sobre a história dos HQs, das histórias em quadrinhos. Boa noite, professor Thales. A gente já está aqui aguardando a sua solicitação para participar da live. E a gente vai começar falando justamente sobre isso. Estava passando uma mensagem importante, professor, sobre a utilização das máscaras. Sempre que a gente inicia uma live, a gente inicia com máscara para deixar aquela mensagem para o pessoal de casa, tá certo? De sempre utilizar as máscaras. Para quem vem acompanhando as lives diárias do Super K vs Câncer, nossas lives de lançamento do nosso gibi, que começaram a acontecer dia 11 de maio e vão acontecer até o dia 16 do próximo mês, é isso mesmo. Um lançamento diário. Todo dia a gente entra aqui às 19 horas para falar um pouquinho sobre um assunto, um determinado assunto, conversar um pouquinho sobre determinado assunto e tentar trazer para vocês algumas informações importantes sobre o câncer infantil e sobre outros aspectos. Quem está entrando aqui na nossa live é a Maria Valentina, Maria que esteve ontem, participou com a gente ontem, incrível mesmo a live da Maria Valentina. Boa noite, Maria, tudo bem com você? Já interagindo aqui, professor Thales já aqui. O professor pode solicitar já a participação na live para que a gente possa iniciar, galera já entrando. Então, para você que está chegando agora, para você que não está acompanhando diariamente, todos os dias estamos realizando lives, tá certo? Para abordar o lançamento do nosso gibi do Super K vs Câncer, né? Todos os dias a gente está abordando esse tema. O professor Thales já comentou aqui abaixo. Pode solicitar, professor Thales, a participação na live. A gente já está pronto, está tudo ok aqui. Só aguardando sua solicitação para que a gente possa iniciar. Thales. Opa, deixa eu ver. Boa noite, Eu acho que professor. está imóvel, está sem se mexer a imagem. Tá carregando ainda, tá carregando, mas vai dar certo. Beleza, Paulo, boa noite a todos. Estamos quase chegando. O áudio já tá vindo, a internet aí tá carregando, professor. Beleza. Hoje a gente vai abordar um tema bastante interessante, passar um pouquinho da bibliografia desse cara incrível e vai compartilhar seus conhecimentos conosco hoje. O professor Thales é daqui de Mossoró, ele é professor do IFRN,
Instituto Federal de Rio Grande do Norte. É um cara que tem um conhecimento vasto na área de história, que tem um trabalho prestado da cultura também. É um cara que tem um trabalho incrível mesmo e que diariamente a gente ouve falar no professor Tales. Ele tem um quadro incrível no programa do Haroldo Jacome, falando sobre hoje na história, que justamente ele tenta retratar o dia atual, o que foi que aconteceu nessa mesma data, em anos anteriores, fatos históricos e aí por diante. Então é um cara que tem muito trabalho, tem muito serviço prestado, uma pessoa que eu admiro muito, bastante mesmo. Eu já tenho a honra de dividir essa palestra com ele, esse momento, que é com o professor Thales Augusto, certo? Acho que o professor teve um problemazinho com a conexão, já voltou. Opa, opa. Agora sim. Boa noite, Boa professor. noite, boa noite. Minha imagem está aparecendo? Aqui Aqui está. não está não, mas tudo bem. Está aparecendo aí, pessoal, para O vocês? importante é aí. Cafezinho, pessoal. Vamos lá? Boa noite a todos. Paulo, meus parabéns pela iniciativa de conversar com várias pessoas das mais variadas áreas sobre temáticas diferentes, mas ao mesmo tempo com um único intuito. Exatamente a questão do gibi, que nós, como posso dizer, não só apoiamos, mas parabenizamos, pois é uma atitude louvável mediante não só a causa na qual você se colocou, questão do câncer, principalmente câncer infantil, mas também devido à própria pandemia, pois os gibis, não de hoje, nos fazem pensar não só sobre o que lemos, mas a mensagem que nos é passada, a história, a sociedade. Por vezes, os gibis são um retrato daquilo que a sociedade vive. Por mais que aparentemente os formatos tenham sido mudados devido à tecnologia, principalmente hoje os formatos digitais, nada mais gostoso, sou sincero, do que o livro impresso, do que o gibi impresso. Até mesmo nós vamos falar um pouco não só sobre gibi, mas também animes, pois apesar da suposta semelhança entre eles, são bem diferentes. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. Hoje se comemora também o Dia do Pedagogo, né? E eu acho que é impossível a gente falar hoje com o professor e não parabenizar e não fazer uma pergunta, né? E na minha opinião já deveria ter sido até tema do Enem, que é: e se os livros em papéis fossem substituídos por livros digitais? Então eu tenho essa pergunta para você hoje, né? Você, enquanto professor, enquanto profissional da educação, o que você acha a respeito desse tema? O que você acha a respeito desse assunto? Você acha que os livros em papel, os livros impressos, serão substituídos por livros digitais? Além dos pedagogos, Paulo, também hoje é o dia, parabéns para você e tantos outros, dos profissionais da enfermagem. Não só os auxiliares de Isso. enfermagem, não só os técnicos, mas também os enfermeiros. Do dia 12 ao dia 20, eu fiz um vídeo há pouco, fala exatamente sobre isso. A Ana Nery, que foi uma heroína da época da Guerra do Paraguai, e a Florence, que foi uma também enfermeira, mas inglesa, que teve participação, inclusive, na Guerra da Crimeia. Vamos lá, na região da Ucrânia, Crimeia. Vamos à sua pergunta, vamos à sua resposta. Quando nós falamos nos formatos digital e também no formato impresso, nós temos duas coisas a serem trabalhadas e analisadas. Em primeiro lugar, se fala muito da questão do material impresso, o quanto as árvores são destruídas, o quanto exatamente o meio ambiente sofre para isso. Por outro lado, o formato digital tem uma vantagem interessante, que é exatamente você poder colocar num único celular, tablet, ou PC, ou seja, quaisquer outros mecanismos eletrônicos que venhamos a usar, vários livros uma única vez para uma leitura. Mas esse material que é exatamente eletrônico, ele acaba indo para a natureza. E esse material pode causar danos muito fortes, já que as baterias, por mais que hajam baterias como a de lítio, de uma duração maior, ela pode agravar e muito o meio ambiente. Aí ficamos na velha discussão, se é melhor um formato ou outro.
O que pesa ainda mais sobre o formato digital, ao meu ver, não é nem só a tecnologia, mas a ausência que as pessoas têm de acesso a essa tecnologia. Isso entra, inclusive, com a questão do Enem, viu? Já que o Enem está próximo a ser adiado, o governo federal vai com essa atitude, mas antes o Senado e a Câmara dos Deputados, agora vai ser, inclusive, posto em pauta para uma votação. Mas aí ficamos entre os dois, o formato eletrônico ou o formato impresso. Os dois têm suas valias, mas os dois também têm problemas. Porém, não vou mentir, é uma delícia o livro impresso, diga-se passagem. É uma coisa gostosa, você folhear ou comprar, você ir à biblioteca, você ir a uma livraria, diga-se passagem também o próprio gibi. Hoje não mais, infelizmente, mas quando era aberta a Casa Revista, quando existia, hoje temos poucas bancas de jornais, poucas bancas para revistas e também material impresso, como, por exemplo, lá de frente ao Oitão, vizinho ali à Catedral, ainda temos, mas é muito raro, cada vez mais. As pessoas optam pelo formato digital. E não só isso, você foi o autor da questão do gibi, mas muitas vezes, até mesmo a ideia do direito autoral, ele é quebrado. O meu livro não, o meu livro é gratuito, já está de boas aí, mas muita gente, e eu não, como pode dizer, condeno, já que existe a ideia da parte autoral, existe o trabalho do pensamento, existe tudo isso envolto naquilo que nós falamos o quê? A autoria. Não é simplesmente imprimir algo. É tanto que muitas vezes eu até brinco que nós não valorizamos o trabalho autoral e o trabalho social da galera. Vou dar um exemplo para voltar para você, para que você faça mais perguntas e também interações. Paulo, diz uma história rápida, 30 segundos eu vou levar. O cara levou o computador para ser ajeitado por uma pessoa, consertado, como queira, e chegando lá, tal, o cara mexeu tudo, demorou 20 minutos, devolveu e entregou lá uma nota dizendo, olha, o valor foi R$ 200. Mas qual foi o defeito? Não, foi um parafusozinho solto. Aí ele disse, mas peraí, você vai me cobrar R$ 100, R$ 200 por causa de um parafuso solto? Não. O parafuso é 50 centavos, mas o trabalho que eu tive para estudar, para trabalhar, para conhecer, fez com que eu pedisse esse valor. Exatamente o que nós falamos em relação ao reconhecimento do trabalho, que nos falta, Paulo, e muito. Por isso que muitas vezes nós criticamos determinadas ideias, mas nós não entendemos o caminho para chegar até elas. É isso mesmo. Para quem não conhece a história da iniciativa Supercar versus Câncer, a gente criou o primeiro game no mundo para crianças com câncer, que foi criado com o objetivo de distrair a mente de crianças durante o tratamento quimioterápico. Em uma visita ao hospital, os médicos falavam que os efeitos colaterais, né, vômitos, dores, náuseas causadas em criança, era ocasionado pelo efeito do fármaco com o corpo da criança, que a gente entende na área da saúde como um efeito biológico. E a partir dessa observação, eu comprovei que era uma coisa diferente, que isso era ocasionado por causa do estresse. As crianças estavam estressadas. A partir do momento que eu criei um game e comecei a utilizar desse game, desse celular, como uma ferramenta lúdica durante o tratamento quimioterápico, eu consegui notar também que distraindo a mente a gente conseguia reduzir os sintomas da quimioterapia em crianças. Tá certo? A partir daí veio a ideia também de utilizar e de criar um super-herói que fosse negro, careca e com câncer. Daí veio a ideia de criar o gibi, um gibi que contasse a história de um super-herói negro, careca, com câncer, que enfrentasse os mesmos dilemas de uma criança normal, de uma criança que não tinha câncer. Mas quando a gente vê nos aspectos históricos dos gibis, dos HQs, eles não foram criados muito bem com esse intuito. Como é que você avalia isso, professor? Como foi essa criação dos HQs? Como foi os primeiros gibis? Conta aí um pouquinho sobre isso. Olha, se a gente for brincar um pouco no sentido geral, podemos dizer que os precursores dos HQs, nós temos até aqui em Visão Mossoró, lá em Soledade. Porque quando nós falamos da questão do grafismo, quando nós falamos dos desenhos das pinturas rupestres, havia exatamente por parte daqueles que faziam tais práticas uma ideia do xamã, uma ideia mágica, do transcendental. Havia uma mensagem religiosa, inclusive. Mas com o passar do tempo, claro, é evidente que houve mudanças. Até mesmo em termos didáticos, podemos dizer assim, durante a Idade Média, por vezes as iluminárias, por vezes a questão da própria Bíblia, em alguns momentos, não muitos, falando na Bíblia até aqui, só não tem as figurinhas, mas tem um mapa lá no início, mostra exatamente
o quanto a imagem é importante. Mas o que acontece? Na década de 1920, daí em diante, nos Estados Unidos, começa a existir uma série de personagens, começa a existir uma série também de publicações e começa a haver uma disseminação. No início, o gibi, claro, não tinha como base o público infantil, como também hoje não há. Se nós pegarmos algumas séries, como por exemplo a questão do Watchmen, quem acompanha a HBO, quem gosta de algumas sagas da Vertigo, etc., ligada a DC, a gente ainda tem aquela discussão DC e Marvel, muitas brigas boas e ruins, chatas, quem é melhor, mas o que acontece? Há uma disseminação dos anos de 1920 e daí em diante. E é interessante, já que nós falamos sobre conhecimento, Paulo, que durante a Segunda Guerra Mundial surge um personagem que eu acho fantástico, apesar das minhas críticas, mas é um personagem interessante, Capitão é o Capitão América? América. Exatamente. As críticas que eu faço é a publicação daquela época, não a de hoje. Eu vejo exatamente de uma forma bem diferente hoje em dia, já que a própria ideia da Marvel, recentemente, alguns filmes, como protagonista ele sozinho, ele se voltou contra o próprio sistema existente naquela época. Quem entrou agora conosco, Paulo, foi um amigo meu, amigo nosso, o Aélio, psicanalista, gente finíssima. Nós Isso. somos coroinhas, O Hélio não vai palestrar essa semana, viu, Thales? estarei O Hélio, acompanhando. segunda-feira, vai estar palestrando conosco. Segunda, Segunda-feira, segunda, sim, vamos ter café com Freud. segunda, opa, Só que não é café, não, vai ser jantar. café tá aqui, só vou colocar mais daqui a pouco. Mas, Pois mas, é, aqui também, olha. mas Paulo, Aqui sempre tem café, inclusive, olha, tem café, tem que ter, né? aí qual a questão que eu falo do Capitão América, sua importância para até a educação? Em uma das edições do Enem, não sei se a galera acompanhou, mas eu achei muito interessante, em uma das edições do Enem, teve uma das questões abordadas que o Capitão América dava um soco no Caveira Vermelha. E isso foi muito legal. Para aquelas pessoas mais velhas, eu tenho 42 anos praticamente, aquilo foi quase um... Grupo de risco, né? Também. A galera do grupo de risco aí da pandemia. O buchinho também, pressão alta, por isso que eu estou em casa, é importante. Mas faz parte. E vocês ficam em casa, como ele falou muito bem, a questão da máscara. Nós estamos com a máscara aqui, não estamos usando no momento até para uma comunicação. Mas o Paulo abriu Ah, exatamente. mas eu não tô com a máscara não, mas olha só, tô com meu capacete, Ah, então. aí já é outra. Só não faça igual uma mulher que foi para o supermercado com a máscara do Jason. Aí lasca, cara. Então o que acontece? Foi o mais engraçado do mundo. Era um meme que estava rolando aí. Então o que acontece? Valeu, Aélio. A questão exatamente dos HQs, eles começam a ser disseminados na Segunda Guerra Mundial, mas aí surge exatamente as figuras massa show dos X-Men e de outros personagens da Marvel. Lembremos que quando nós falamos em Marvel, DC, esse universo dos comics, temos a questão também do Super-Homem, Homem-Aranha, temos vários, Batman. Há uma diferença entre um e outro. Por mais que em alguns momentos nos gibis, para quem acompanha a década de 80, tivemos números que os dois estiveram juntos, mas são muito raros, e isso muito mesmo, que o universo dos dois ainda hoje é confrontado. Então, o que acontece? Os X-Men, inclusive, tem muito a ver, Paulo, com a sua publicação, sobre o seu gibi. Em qual sentido? Ainda hoje nós temos os preconceitos mais variados sobre as figuras sociais, como, por exemplo, o negro, as pessoas com doenças autoimunes, inclusive aqui a alopecia, a sobrancelha, daqui não é moda não, galera, daqui foi estresse, mas com a graça de Deus vai voltar. Então, nós temos preconceito também com as pessoas com certas doenças, como câncer. Minha mãe, meu pai, dona Vanessa Alcinés, inclusive, não costumam dizer o nome câncer, falam CA, falando que teve CA. E tão grave ainda em nossa sociedade, imbuído, esse sentido da doença, quando deveríamos entender que exatamente a compreensão, o estudo e exatamente o combate, quando eu digo combate, não é combater a pessoa, mas a doença, é fundamental para entendermos. E os X-Men surgem nesse contexto. É, Na década de 70, eu me recordo, né, não, na minha infância, que o termo câncer não poderia ser sequer pronunciado. Então, eu me recordo que eu era pequenininho, né, morria uma pessoa de câncer, minha mãe falava, morreu uma pessoa daquela doença. Mas qual doença? Aquela. Porque era um tabu até o nome. Não podia falar câncer, não podia falar CA. Era aquela doença. As pessoas tinham um preconceito, um medo, uma falta de informação, até sobre o nome, né?
como se citasse o nome e pudesse atrair de alguma maneira, fazer com que a pessoa viesse a ter um diagnóstico. Então, me recordo que eles não falavam nem câncer, era aquela doença. Pode concluir, Não, professor. e nesse sentido, eu concordo totalmente com você, eu lembro, sou mais velho que você, mas hoje ainda bem que existe uma conscientização, que exatamente até mesmo a parte do diagnóstico, dos exames preventivos, fazem com que exatamente as pessoas tenham menos problemas do que antes. Agora, claro, quando nós falamos exatamente sobre o GP, é uma situação diferente, pois o câncer é uma doença pesada, sabemos muito bem. Mas quando ela acontece entre crianças, a dor não é só a dor da própria criança, mas de toda a família que vive aquilo e todas as pessoas que sabem também daquilo. Na década de 70, Paulo, sobre os gibis, os negros americanos, os Black Powers, os Black Panthers, determinados grupos, começam a atuar. E os X-Men, por mais que algumas pessoas pensem, eram grupos de pessoas que sofriam preconceitos. Por serem diferentes, por serem acima da média, por suplantarem seus problemas. Por mais que as pessoas pensem como super-heróis, foram as dificuldades que fizeram exatamente eles superarem isso. É tanto que nós fazemos, quando a gente faz uma analogia com a ciência, por exemplo, a questão da seleção natural, conversando com um amigo meu, o professor Lucino Brito, negro, gente boa demais, conversando sobre essa ideia da superação. Thales, nós negros, ele falando, na nossa sociedade nós sofremos tanto que essa seleção natural nos fez cada vez melhores. E eu concordo. Não é à toa que na maioria dos esportes o negro prevalece. Existe uma diferença mínima em alguns, mas é a questão muito mais biológica. No sentido geral, se há as mesmas oportunidades para brancos e negros, e quando eu digo oportunidades, não estou falando apenas de oportunidades de participar de processos seletivos, mas de continuar com perspectivas de melhoras. Políticas públicas importantíssimas. E o que acontece também em relação... A gente falou sobre políticas públicas, né? Mandar um alô para o Ivanilson, acabou de entrar aqui. Ivanilson do Baraúna, mas está acompanhando a gente lá da Guiana. Um abraço, Ivanilson. Rapaz, sobre Gibi também tem uma personagem que eu acho massa, que é a Diana, que é a Mulher Maravilha. Por que que eu acho massa a Mulher Maravilha? O estereótipo da Mulher Maravilha ele foi perseguido da sua publicação no início, já que a Diana, vindo exatamente da ilha no qual só viviam mulheres, nós entendemos que ela seria o quê? Uma amazona. E as amazonas, de acordo com a mitologia, viviam numa ilha, segundo a mitologia no geral, seria na ilha de Lesbos. Daí, inclusive, o termo lésbicas. Daí o preconceito. Não é à toa que quando saiu o filme Super-Homem versus Batman, questionaram muito a Mulher Maravilha, já que era uma menina bela, é fato, mas ela não era tão forte. Porque a original, a questão da Mulher Maravilha, é uma mulher musculosa, forte. É uma amazona, é uma guerreira. Na época da Grécia, que inclusive nós temos esse pensamento. Então, o que acontece? Esse gibi ele começa a progredir na década de 70, 80, muito forte, mas há um problema, Paulo. Quando chegamos nos anos 90 em diante, nós temos exatamente o que você começou na live. A substituição do material impresso por material digital. Aos poucos, cada vez mais, as pessoas deixam de comprar material impresso, compram material digital, ou quando não, daí eu vejo muitas pessoas, inclusive, comercializarem dezenas, centenas, milhares de gibis por preços irrisórios no formato digital. É algo até pesado, pessoal. Para quem na década de 70, 80, gastava um certo dinheirinho, pediu o pai e a mãe, corria lá para a Casa Revista, lá no centro, ou outra banca, comprava e guardava. Era aquela ânsia que nós tínhamos para chegar ao próximo número. E o que aconteceu na década de 90 em diante? Pois não, Paulo? Pode falar. O cheiro, né? A gente tinha vontade de abrir a revista e sentir aquele cheirozinho de novo. E tinha assim, além de colecionar, né? A questão de trocar, né? De eu mostrar para o meu amigo que eu li primeiro aquela novidade. Então, Quase um assim, não spoiler. existia internet na época, se existia, poucas pessoas tinham acesso, né? O acesso era ultra limitado. Então, assim, o gibi, na minha opinião, era uma forma de igualitária, era uma forma das pessoas se sentirem iguais, porque era aquele jovem pobre de periferia que estava lendo um livro que era um pouco acessível, ao mesmo que aquele jovem mais rico, de classe média, também lia. Então, assim, o gibi ele equilibrou. E as histórias em quadrinhos, né, com exceção de alguns personagens que passaram por algumas dificuldades, né, ela sempre vem com esse estereótipo de igualdade.
né, daquele personagem que é uma pessoa correta, que ensina, que traz uma mensagem também, traz uma mensagem. Então, assim, o gibi ele se tornou-se uma forma de formação, Paulo, né? Aquele perfil, como você já citou, do Capitão América, daquele patriota, daquela pessoa correta que sempre fazia as pessoas corretas, e de repente esse perfil foi mudando. Apareceu o Homem-Aranha, né? Um jovem adolescente com preocupações adolescentes. De repente apareceu o Homem de Ferro completamente diferente. Então, assim, foram histórias completamente diferentes e que ao mesmo tempo se aplicavam à realidade de alguns ou de todos e que todo mundo ia abraçando. Paulo, inclusive, só vou complementar uma coisa sobre essa ideia dessa igualdade. Vamos só ter um cuidado. Eu sei que você deve ter passado por isso, eu também passei. Não era sempre que a gente tinha dinheiro para comprar o gibi, mas sempre que a gente podia, eu ia de bicicleta ao centro, colocava minha bicicleta lá amarrada num pé de pau daquele, Ficava folheando. oleando e outra, torcendo que ninguém reclamasse. Porque a gente começava a ler, se a gente tivesse dinheiro para comprar todos, era beleza, né? Aí a gente ficava lá, olhava para a menina lá da entrada, a gente olhava, lia, e depois colocava de volta, depois voltava para terminar de ler. Porque também é o Eu vou acesso. confessar uma coisa para Pois não. você, professor. Minha maior tristeza era chegar na livraria e ver os livros emplastificados. Isso para mim era uma tristeza, porque eu sabia que eu não podia retirar o plástico. Eu ficava procurando os livros que eu gostava, nas seções que eu gostava, que não tivessem plástico. Então, uma das maiores tristezas que eu tenho, quando eu chegava na casa da revista, na banca, e vi os livros plastificados. Cara, um dia eu vou ter uma livraria e meus livros não vão ser plastificados. Eu ficava repetindo isso para mim direto, sempre repetindo para mim. E sobre essa questão, Paulo, que você falou também, além dessa questão dos livros classificados, tem o seguinte: às vezes nós queremos pelo menos ler a orelha do livro, ver o material, etc. As outras livrarias, a gente sabe que algumas em Mossoró ainda adotam isso, infelizmente, mas algumas outras livrarias, graças a Deus, elas são mais abertas. E quando você falou sobre essa questão dos gibis, lembremos o seguinte: que os materiais impressos perdem, aos poucos, o seu espaço na década de 90. Só que os gibis saem exatamente do material impresso e vão para as telas de TV. E quando vão para as telas de TV, e antes cinema, lembremos que Mossoró, infelizmente, passou um tempo sem cinemas. Tem cinema, perdoe-me, porque nós temos o cinema com algumas salas. Mas Mossoró já teve vários cinemas, vários. E é interessante porque os personagens como o Homem-Aranha, Homem de Ferro, e até mesmo, você falou da questão editorial, na década de 1990, infelizmente ou felizmente, a morte do Super-Homem. Era algo clássico, todo mundo deve lembrar. Até quando o Chaves veio a falecer, um dos personagens mais massa da nossa história infantil, e até hoje, quem assiste o SBT, etc., fizeram até uma brincadeira com ele, colocaram como se ele fosse o super-homem e as pessoas fossem levá-lo para um enterro. Não sei se você chegou a ver tal montagem, muito bem feita, bem elaborada. Mas no momento que os personagens vão para o cinema, um novo público vai ao cinema. Crianças e adolescentes que não tiveram prazer, ou viveram o tempo, não vou usar o termo prazer, porque isso seria um anacronismo, já que o que pode ser bom para a gente, pode ser que não seja para outro grupo. São histórias diferentes, são públicos diferentes, são vivências diferentes. Então essa galera começa a ir para o cinema. Só que a galera mais velha, eu e outros, opa, oi? Só que eu e outros queríamos ir para onde? Para o cinema também, assistir como seria aquela cena. Como seria exatamente o Homem de Ferro, como seria o Super-Homem, como seria a questão dos personagens no geral no cinema. A própria trilogia do Batman, até mesmo o enaltecimento recente do Coringa, é interessante. Por quê? Porque o cinema nos deu a possibilidade, nos deu possibilidades de vermos personagens com olhares diferentes. E outra, aquilo que eu falei há pouco do Capitão América. A leitura que existia do Capitão América na década de 1940 foi diferente da que a Marvel deu no cinema recentemente, onde o Capitão América foi contra o governo estadunidense. E essa contradição do Capitão América ir contra seu próprio país sendo exatamente investigador dele, sendo exatamente traidor dele, nos leva a pensar o seguinte: aquilo que você bem falou, os gibis eles têm um papel social, os gibis têm um papel pedagógico, hoje o dia do pedagogo, como você bem falou. Os gibis têm um papel acima de qualquer coisa para fazer com que as pessoas não só aprendam a ler,
que é um papel fundamental a leitura. Os gibis formaram gerações imensas de leitores, que isso é importante até para nossos dias. Reclamamos muito que as crianças e adolescentes não leem. Elas leem, mas leem algo voltado ao tempo que elas vivem hoje. Não podemos também pensar que eles iriam viver da mesma forma que a gente. E este momento atual que nós vivemos, temos novos personagens dentro dos gibis. Como eu falei, a série Watchmen, Os Homens Minuto, toda a galera, o Dr. Manhattan, que eu acho massa, Rorschach. Rorschach tem a ver, inclusive, com a galera que gosta da parte de Freud, psicanálise, no sentido geral, muitas imagens aqui que nós podemos ver. Eu acho massa, porque o Watchmen, que domingo passado eu também assisti, ele nos traz algo novo. O que é esse algo novo? São personagens humanos sendo humanos. Super-heróis com desejos, super-heróis com raivas, super-heróis que matam. Até falei errado, super-heróis que matam, não. Humanos que matam, mas são considerados heróis e bandidos, agora corrigindo. E eu acho isso massa. Por quê? Os universos do HQ, ou dos HQs, estão em mutação. E claro, é evidente, não é o momento para nós falarmos sobre isso, mas é muito legal. Eu, quando criança, assistia inclusive os animes do Yu Yu Hakusho, dos Cavaleiros Zodíaco, etc. E não são, galera, quem está assistindo, os animes não são gibis. Longe disso, certo? Animes é uma coisa. Gibis ou HQ... Aliás, gibi pode ser um anime, mas HQs e animes são diferentes. Inclusive, quando nós falamos em mangá, não é mangá falar mal dos outros, algo do tipo uma manga, mas o mangá, ele é lido de trás para frente na nossa linguagem. Para a nossa, mas para a galera oriental, japonesa, não, é uma leitura normal. E é interessante, quando se fala exatamente em animes, não é, Paulo? Não tem como não falar em Kamehameha, alguma coisa do tipo. A questão é exatamente de quem? Do Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, ele é um marco, né? Ele é um marco. E assim, eu achei o que eu achei mais interessante, né, da história do Dragon Ball Z foi porque ela me acompanhou a minha vida. Eu comecei a assistir Dragon Ball Z, o Goku era criança e eu era criança, né? E os anos foram se passando e por causa do atraso que existia da transmissão desses episódios para a TV brasileira, o Goku ficou adolescente e eu adolescente, né? E depois o Goku se tornou-se pai e eu me tornei pai, né? Então, assim, ele acompanhou a história dele, a trajetória dele, literalmente acompanhou os estágios da minha vida, né? Os estágios da minha vida. Então, eu pude assistir de criança e assisto até hoje, acompanho até hoje, né? Lógico que não com a mesma a sua idade, mas eu espero poder assistir com minha filha em breve, poder assistir, mostrar porque foi minha vida. Foi um desenho que me acompanhou, que acompanhou a minha trajetória. Não, e quando nós pegamos esses personagens, é interessante que os animes, essa questão oriental, ela entra na década de 1980 para os anos 90. O primeiro aqui no Brasil, eu lembro como se fosse hoje, se eu não me engano, na Manchete, ou era Bandeirantes, o Cavaleiro do Zodíaco, que é um clássico. TV Manchete. Na Manchete, que é um clássico até hoje. Isso, e o Hakusho, assisti tudo, toda a série. Inclusive eu tinha em DVD, não mais tenho, mas eu vou ver se eu baixo, ou deve ter em algum canal na Amazon, também Netflix. Mas eu acho muito legal, porque tudo que a gente está conversando, Paulo, tem a ver com a sua proposta do gibi, exatamente do personagem. Por quê? A humanidade, ela precisa de exemplos. Quando nós falamos de exemplos, nós estamos aqui falando naquilo que muitos consideram, e eu também sou a favor, seguir ícones, messianismo, salvadores da pátria, na política, seja no que for. Longe disso. Mas é interessante pensar o seguinte: os exemplos existem desde a humanidade mais antiga, mais remota, até mesmo antes de Cristo. E o papel pedagógico do gibi, das histórias, das parábolas, das mais variadas formas do conto, sejam escritos, sejam falados, sejam desenhados, sejam impressos, sejam através da mídia, no sentido de internet, quaisquer que sejam, são fundamentais para entendermos o futuro e também termos uma ideia de sociedade. Combate à questão do câncer, a ideia exatamente do negro na sociedade, a mulher enquanto também
promissora e atuante, a própria Diana, esse protagonismo feminino. Então, nós temos a questão dos orientais também, com suas ideologias, suas bases, aí estamos falando dos animes. Como você falou, o drama dos adolescentes a partir do Homem-Aranha, que é um fato, é muito legal. E esses dramas, quando nós falamos, o drama é humano mesmo, não há outro animal que tenha um drama enquanto composição. Sofrer as mais variadas partes de sofrimento, todos os animais eu acredito que tenham. Inclusive, até Pitou está lá de fora com a cara ruim para mim, está lá na área, porque se ficar aqui ele não deixa eu conversar com ninguém, aí não dá. E deixa que quer, que Pitou que é danado. Mas, Paulo, a iniciativa, não só de hoje, como outros dias, eu acho louvável. Aí dou os parabéns a você e àqueles e aquelas que estão colaborando. Até reforço o que você falou da questão do gibi. Paulo, qual o valor dele, como é que a gente pode adquiri-lo? O Gibi, a gente resolveu lançar, né? Ele é o primeiro livro no mundo para crianças com câncer. E, modéstia à parte, professor Tales, na parte de agradecimentos, tem seu nome também, porque você foi um coautor desse Gibi, certo? A ideia de lançar ele, de poder lançá-lo antes da pandemia, né? Não foi possível. E a gente teve uma ideia interessante. Lançar ele em plena pandemia, do dia 11 de maio até o dia 16 do mês seguinte, todas as noites, a partir das 19 horas, ter um palestrante de uma área diferente, abordando um tema livre, e a gente tentar comercializar esse gibi no valor de R$ 25, certo? Quando a gente pensou em fazer isso, mas o que é que a gente vai fazer com esse dinheiro? O Super Cabeças Câncer, ele é o primeiro super-herói no mundo a ter câncer e a lutar contra o câncer. Mais do que isso, nesse momento, todos nós, inclusive eu, você e a todos que estão acompanhando aí em casa, a gente tem um desafio chamado coronavírus. Então, a forma desse personagem que destrói o câncer também ajudar no combate ao coronavírus. Decidi então pegar todos os recursos do livro, da venda do livro, que está sendo comercializado por R$ 25, e adquirir cestas básicas, materiais de higiene e fazer sopões para entregar aqui na cidade de Mossoró para a comunidade carente. Ao adquirir o livro, é só entrar em contato pelo meu Instagram, até mesmo pelo seu, professor Thales. A pessoa que vai adquirir pode usar uma opção interessante. Você pode solicitar o livro, e eu irei entregar pessoalmente a você, ou você pode simplesmente comprar o livro ou fazer uma doação para que esse livro possa ir para uma criança que não tem condições financeiras de pagar por ele. Então, as pessoas que querem adquirir o primeiro gibi no mundo para crianças com câncer, o gibi do Super Cabeças Câncer, entra em contato comigo, até com o professor Thales, via Instagram, tá certo? Você pode adquirir. Esse gibi pode ser utilizado, recebido por você, ou pode ser utilizado também para doação para pessoas que não têm condições financeiras de adquirir esse gibi. Lembrando que em breve a gente vai lançar a versão digital dele na Amazon, sim, mas por enquanto a gente vai estar reforçando essa campanha de doação, tá certo? E de compra do gibi. Todas as noites teremos lives ao vivo. Amanhã uma advogada vai falar, professor Thales, sobre um assunto perfeito: agressão a mulheres em época de pandemia. Na sexta-feira, a doutora Rebeca Canuto vai estar aqui batendo um papo comigo, falando sobre o câncer e o Covid e o coronavírus. E no domingo, o doutor Eval Sampaio, a partir das 6h30 da noite, vai estar conversando comigo. Eval Sampaio, que é um grande amigo seu também, vai estar falando a respeito de eleições em época de pandemia. Olha aí que tema importante também. Vai estar abordando esse tema. Vai ter eleição? Não vai ter? Como é que vai ser? Então a gente vai discutir isso tudinho na live de domingo. Todos os dias a gente vai estar a partir das 7 horas conversando, batendo um papo com vocês, falando a respeito do nosso gibi. Aquelas pessoas que quiserem adquirir esse livro, entrem em contato comigo através do Instagram e nos ajude a matar a fome não somente de comida, mas também de educação
e leitura. É assim que eu faço meus agradecimentos ao professor Tales por essa aula, né, de história e de vida também. Me espelho muito na sua trajetória, no seu caminho que foi trilhado. Sei que se um dia eu for metade do homem que você é, eu já vou estar muito satisfeito e já vou Mas ter colaborado bastante com o mundo mesmo, de verdade, pela trajetória, pela pessoa que eu lhe conheço, eu sei que você é, e pelo trabalho que você fez e você faz e que Monsenhor não esquece. Então, muito obrigado, professor Tales, por estar comigo nessa noite. Paulo, deixa essa live no IG TV, porque fica disponível quando você encerrar a opção para deixar disponível, tá certo? Eu vou pegar também, baixar. E você já é mais do que eu, pô. Eu sou pequeno. Um homem ser metade do que eu sou não é difícil, não. Tem 1 metro e alguma coisa. Então já é mais alto. Então, já é mais. Meu Paulo, que agradeço, desejo a todos boa noite. Reforço, adquiram o gibi. São muitas questões envoltas. A mais nobre é a questão da ajuda a tantas pessoas que precisam. Mas é exatamente algo que serve como educação, serve como conscientização, serve exatamente como entretenimento. Vou entrar noutra questão, para finalizar. A importância das artes. Já imaginou, Paulo, como é que seria a nossa situação sem artes? Impossível. Mais um abraço, Paulo. Tamo junto. E vamos adquirir, pessoal. Namastê. Opa, pode encerrar. O Paulo, encerre e deixe gravado, viu?